Olá pessoal, muito obrigado por decidirem assistir essa apresentação. Essa apresentação foi organizada da seguinte forma: inicialmente eu falarei sobre mim, depois eu vou abordar as seguintes questões envolvendo o RTW, o que é o RTW, qual a importância atual do RTW, quais fatores afetam o RTW, como, por quê e por que estudar o RTW. Meu nome é Mário da Silva Garrote Filho. Atualmente eu sou pós-doc em Genética e Bioquímica no Instituto de Biotecnologia da Universidade Federal de Uberlândia. Eu estudo a resistência osmótica de eritrócitos humanos em diversas doenças e condições clínicas. Para maiores informações, vocês podem estar consultando o meu Lattes. Em relação a doenças, nós já estudamos ou estamos estudando diabetes tipo 1 e tipo 2, obesidade, cirurgia bariátrica, malária e assim por diante. Condições clínicas incluem, por exemplo, exercício físico e gravidez. Aqui são as instituições de ensino às quais eu já trabalhei. Eu comecei como professor substituto da UFG, depois eu fui professor da Unipac de Araguari e por fim eu fui professor substituto da Universidade Federal de Uberlândia. Atualmente eu me dedico integralmente ao pós-doutorado. Aqui tem uma lista em ordem de interesse que eu já ministrei. Inicialmente tem Bioquímica Clínica, que é uma das disciplinas que eu mais gosto, Bioquímica Tradicional, Biologia Celular, Biologia Molecular, Histologia e Embriologia e Biologia do Desenvolvimento, que é uma espécie de fusão entre genética e embriologia. Desse lado aqui, a gente tem uma lista dos cursos e das disciplinas que eu já ministrei. Inicialmente, aqui eu coloquei novamente em ordem de interesse a disciplina Bioquímica do Eritrócito. É uma disciplina que eu ofereci na pós-graduação do Instituto de Biotecnologia aqui da Universidade Federal de Uberlândia. Eu já ministrei essa disciplina ao todo 3 vezes. Tem também o mini curso de adaptação biológica, que eu ministrei 7 vezes na UFO e na UFG. E tem o curso de Bioestatística Prática, esse eu não ministrei ainda, estou planejando iniciar as aulas a partir de outubro de 2019. Aqui são as formas de contato. Vocês podem estar entrando, no caso de dúvidas, sugestões, comentários, vocês podem estar entrando em contato comigo pelo e-mail ou pelo WhatsApp. No caso do WhatsApp, eu praticamente leio apenas mensagens de texto. Começando efetivamente a parte sobre o RDW, questões sobre o RDW. O que é o RDW? O RDW significa Red Cell Distribution Rate. É basicamente uma medida da variabilidade de volume entre os eritrócitos de uma determinada amostra. Aqui em cima nós temos o que eu chamei de amostra 1 e aqui embaixo de amostra 2. Essa figura aqui foi obtida desse artigo indicado aqui do lado. Cada amostra tem a mesma quantidade de eritrócitos, 13 eritrócitos. Observem, já à primeira vista a gente consegue notar que os eritrócitos da primeira amostra, quase todos, eles têm basicamente o mesmo volume. Tem um aqui um pouquinho maior, um outro um pouquinho menor, mas a diferença de volume entre os eritrócitos da primeira amostra é mínima. Já na segunda amostra nós temos eritrócitos maiores, eritrócitos menores, se comparados à amostra de cima. Então, observem que a diferença de volume entre os eritrócitos da amostra de baixo ela é maior do que da amostra de cima. Visualmente, aqui nós já conseguimos perceber que a amostra 1, por ter menos variabilidade de volume entre os eritrócitos, tem, portanto, um RDW menor do que o da amostra 2. Na amostra 2, como a gente tem eritrócitos ou muito grandes ou muito pequenos, a gente vai ter um RDW maior. O RDW aumenta ou porque na amostra passa-se a ter eritrócitos maiores que o normal,
ou menores que o normal, ou ambos os casos, como é o que ocorreu aqui. Nesse slide, eu indico de forma mais precisa como que o RDW é calculado. Essa curva aqui é uma curva de distribuição de volume de eritrócitos. O analisador hematológico contou todos os eritrócitos, pegou o volume de cada um e, a partir disso, construiu essa curva. No eixo X, a gente tem o volume da célula e no eixo Y, a quantidade de células com aquele determinado volume. Observe que a curva ela apresenta, ou pelo menos aparenta apresentar, a distribuição normal. O pico dessa curva é o valor de MCV. O que é o MCV? MCV é uma sigla para Mean Corpuscular Volume, ou seja, é o volume corpuscular médio. É o volume médio que cada eritrócito tem. Como é que a gente calcula o volume médio? A gente soma o volume de todos os eritrócitos. Esse somatório de volume dos eritrócitos é o que chamamos de hematócrito, abreviado aqui por HT. Esse valor de hematócrito é dividido, então, pela quantidade de eritrócitos, ou seja, RBC. Então, a divisão de hematócrito por RBC nos dá o valor de MCV. O RDW, o que ele é? Ele é uma unidade de desvio padrão dessa curva de distribuição de volumes, dividido pelo valor de MCV vezes 100. Portanto, o valor de RDW é fornecido em percentual. Vamos entender o que é esse 1SD. 1SD vem de uma unidade de desvio padrão. Aqui eu coloquei a equação de cálculo do desvio padrão. Esse cálculo é feito automaticamente pelo analisador hematológico. Ou seja, aqui, nessa uma unidade de desvio padrão, isso vai abranger uma certa quantidade dos dados. Aqui eu peguei a figurinha anterior e ampliei mostrando ela como um todo. Aqui mostrando, essa seria a curva de distribuição de volume da amostra 1 e aqui embaixo a curva de distribuição de volume da amostra 2. Observem, essa linha tracejada seria um indicativo do RDW, ou mais precisamente da uma unidade de desvio padrão. Se a gente pegasse essa área aqui delimitada por essa linha e comparasse com essa outra região aqui embaixo, esse intervalo, tanto da linha de cima como da linha de baixo, abrangeria a mesma quantidade de eritrócitos. Só que observem que a curva aqui de cima, ela tem um intervalo menor, ou seja, um menor desvio padrão, e ela tem aqui, ela é mais pontiaguda, vamos dizer assim. É como se fosse um monte de areia mais alto. Aqui embaixo é como se a gente tivesse o mesmo monte de areia, com a mesma quantidade de areia, só que, consequentemente, é um monte de areia mais baixo. Por ser mais baixo, ele acaba se esparramando mais para os lados. Esse fato de ele se esparramar mais, ou seja, de avançar mais para a esquerda e para a direita, faz com que o valor de RDW aumente. Então, com isso aqui, a gente já percebeu que o RDW aumenta se ou a população de eritrócitos pequeno, ou a população de eritrócitos grandes, ou as duas populações aumentam. Para a gente entender melhor o que é RDW, aqui do lado eu tenho a figura de um hemograma completo, que eu peguei na internet por esse endereço indicado aqui. O hemograma completo já fornece o valor de RDW, não é necessário pedir o RDW, basta pedir o hemograma completo, que o RDW por padrão já sai no hemograma completo.
Observe também que nesse hemograma tem o VCM, que é o que eu havia chamado de MCV. VCM é a sigla em português para MCV. O valor de referência do RDW varia de 11,5% a 14,5%, ou seja, 13% mais ou menos 1,5%. Esse valor de referência pode mudar de acordo com o equipamento, mas internacionalmente é esse valor que eu indiquei aqui, que é o valor aceito. Agora, qual é a importância atual do RDW? O RDW, tradicionalmente, ele vinha sendo usado no diagnóstico diferencial de anemias. Em um vídeo mais completo sobre o RDW, eu pretendo explicar isso de forma mais detalhada. Inclusive, era uma aplicação, observem que bem específica. Constatava-se que a pessoa tinha anemia e, com base no valor de RDW, procurava-se saber que tipo de anemia era essa. Uma aplicação bem restrita para o RDW. Em parte disso, e o RDW nem é tão essencial assim para fazer o diagnóstico diferencial de anemias. Então vejam que praticamente o RDW tinha um uso praticamente zero. Isso até alguns anos atrás. De 2008 para cá, estão sendo crescentes as quantidades de trabalhos que mostram o seguinte, que o RDW seria um fator preditivo universal de doenças, ou seja, constatou-se que quanto maior o RDW, maior o risco de um paciente desenvolver complicações, ou de que ele já esteja numa condição clínica pior. Isso aqui é importantíssimo pelo seguinte, porque se a gente sabe que um paciente tem um RDW alto, mesmo que ele não esteja apresentando sinais clínicos de que a doença está grave, a gente sabe que é sinal de que a doença vai se agravar nesse paciente. Quando o RDW está alto, ou ele está apresentando uma complicação, ou ele vai apresentar alguma complicação. Isso foi observado para diversas doenças, inicialmente para doenças cardiovasculares, e hoje se sabe que isso funciona para as mais diversas doenças. Talvez funcione para todas as doenças, não se tem como saber exatamente, mas é preciso fazer pesquisas para ter certeza que isso funcione. Por exemplo, aqui no laboratório nós avaliamos o RDW de gestantes com e sem pré-eclâmpsia e não encontramos alteração no RDW. Eu andei observando e vi que até o momento não se tem nenhum estudo observando se há ou não essa relação de risco de complicações com o valor de RDW no caso da fibrose cística. Seria bem interessante fazer um estudo nesse sentido. Não apenas para ver se essa relação existe entre RDW e risco de complicações, mas também para entender o valor de RDW nos pacientes com fibrose cística. O RDW ele é útil e importante também porque ele é fácil de obter e de interpretar, como eu havia falado anteriormente, basta pedir o hemograma completo que o RDW vem, portanto não requer nenhum novo equipamento, nenhum novo procedimento, tudo isso faz o RDW ser barato. O RDW praticamente não tem custo adicional nenhum, porque por praxe é pedido o hemograma completo dos pacientes que são internados. Aqui, mais a título de curiosidade, eu coloquei a quantidade de trabalhos envolvendo o termo Red Cell Distribution Rate. Observem que só em 2018 foram publicados 476 trabalhos sobre RDW. Observem que de 2008 para cá é cada vez maior a quantidade de trabalhos sobre RDW e esse número tende a se tornar cada vez maior. Mais cedo ou mais tarde alguém vai fazer um estudo envolvendo fibrose cística e RDW, e esse estudo certamente vai ser publicado em uma boa revista, por isso
Quem tiver interesse em ver o efeito do RDW na fibrose cística, por exemplo, não pode estar perdendo tempo, tem que ser rápido. Aqui no laboratório mesmo, nós estudamos sepse, gestação e diabetes e constatamos que há pouco tempo atrás foram publicados trabalhos envolvendo o RDW dessas doenças. Aqui agora, quais fatores afetam o RDW? O RDW basicamente ele é afetado pelo envelhecimento do eritrócito, chamado de aging, e pela duração do eritrócito, que a gente chama de lifespan. O aging do eritrócito, quando a gente fala assim que um eritrócito está velho, a gente está se referindo ao desgaste. Seria o mesmo que a gente ter duas pessoas, ver a aparência dessas duas pessoas e dizer que uma é mais velha que a outra por ter ou mais rugas ou mais cabelos brancos. Isso é o que a gente chama de envelhecimento do eritrócito. É o quanto o eritrócito se desgastou com o tempo. E é interessante que à medida que o eritrócito se torna mais desgastado, mais velho, o eritrócito tende a se tornar menor, mais esférico, menos deformável e com maior resistência osmótica. Basicamente, o eritrócito ele é formado a partir do reticulócito, que é um eritrócito jovem e relativamente grande, e à medida que o eritrócito vai envelhecendo, vai se desgastando, ele vai se tornando cada vez menor e mais esférico. Esse envelhecimento pode ser pura e simplesmente pelo fato do eritrócito durar mais tempo, ou seja, o lifespan. O lifespan do eritrócito é o tempo cronológico do eritrócito, é o quanto de tempo o eritrócito existe. Aqui embaixo eu simplesmente coloquei uma figura mostrando as várias células envolvidas na origem do eritrócito. Com base nos conceitos de aging e lifespan, a gente pode entender melhor fatores mensuráveis, mais facilmente mensuráveis, que afetam o RDW. Um desses fatores é a inflamação. A inflamação aumenta o RDW porque acelera o processo de envelhecimento do eritrócito. O eritrócito envelhece mais na inflamação, em parte porque a inflamação ela aumenta o estresse oxidativo. Isso pode ser observado, por exemplo, no caso de neutrófilos, que atacam micro-organismos, basicamente fagocitando esses micro-organismos e liberando espécies reativas do oxigênio nesses micro-organismos. O neutrófilo produz essas espécies reativas do oxigênio, só que, no entanto, quando o neutrófilo morre, ou mesmo antes, essas espécies reativas do oxigênio acabam escapando para a corrente sanguínea e afetando os eritrócitos. Então, quanto maior o nível de inflamação, imagina-se que maior é o estresse oxidativo. O nível de inflamação pode ser mensurado pelo nível de proteína C reativa e também de outras interleucinas. E é interessante que essas interleucinas podem estar agindo sobre os precursores dos eritrócitos na medula óssea, afetando a eritropoiese. A inflamação pode afetar a eritropoiese ou porque a inflamação diminui os níveis de ferro e com isso haveria uma diminuição da eritropoiese, ou uma formação de eritrócitos menores por causa dessa redução dos níveis de ferro, ou por agir sobre o próprio precursor na medula óssea. Enfim, a inflamação poderia agir de diversas formas sobre o RDW, devido ao seu efeito ou sobre o eritrócito em si, ou sobre os precursores do eritrócito. Outros fatores que afetam o RDW incluem nutrientes, o ferro. A deficiência de ferro causa microcitose. Já a deficiência de vitaminas como a B9 e a B12 tendem a ter o efeito contrário, causar macrocitose. E tem o caso do colesterol. O colesterol ele torna o eritrócito menos deformável e estudos mostram que
Eritrócitos com mais colesterol na membrana duram menos tempo. A princípio, ao que parece, o colesterol seria responsável por aumentar o envelhecimento do eritrócito e por diminuir a duração do eritrócito. Não se sabe exatamente como isso acontece, mas já tem estudos que mostram que eritrócitos com mais colesterol na membrana apresentam maior valor de RDW. Isso é uma questão interessantíssima, especialmente quando envolve cirurgia bariátrica, porque no caso a gente tem dois fenômenos acontecendo: diminuição de colesterol e estado inflamatório. Por que estudar o RDW? Aqui eu listei os motivos para se estudar o RDW. O primeiro é quantificar possível relação entre RDW e risco de complicações em uma determinada doença. Isso é importante pelo seguinte: por uma questão de economia. Se a gente constata que um determinado paciente aparentemente saudável, sob controle, tem um valor de RDW muito alto, isso significa que esse paciente merece maior atenção, maiores cuidados adicionais, e esses cuidados adicionais podem prevenir uma complicação. Isso talvez não seja necessariamente mais econômico, mas sem dúvida alguma vai ser extremamente importante para o bem-estar do paciente, porque a gente vai estar prevenindo uma possível complicação, talvez uma complicação que resultasse até mesmo em morte. Isso é interessantíssimo no caso de sepse, em que o paciente é classificado em sepse, choque séptico. Pode acontecer de um paciente classificado simplesmente em sepse ter um RDW maior do que um paciente classificado como tendo choque séptico, e esse paciente mesmo apenas com sepse, venha a morrer, mesmo não estando no grupo que seria de pacientes mais graves, que é o do choque séptico. O valor de RDW pode literalmente salvar vidas. E, no mínimo, vai melhorar a qualidade de vida dos pacientes. No caso da fibrose cística, isso tem um apelo adicional porque a maioria das pessoas que têm fibrose cística são crianças ou adolescentes. Talvez o monitoramento do RDW fosse útil de tal forma que permitisse prolongar o tempo de vida dessas pessoas, no mínimo contribuindo para uma maior qualidade de vida. É possível que o RDW possa até mesmo vir a substituir o uso de marcadores inflamatórios, como a proteína C reativa ou mesmo citocinas. Isso é uma possibilidade, isso mereceria mais estudos para se confirmar se isso acontece ou não. E seria interessante ver a relação do RDW com a resistência osmótica do eritrócito, que é o que a gente faz aqui no laboratório. Em diversas doenças, ou mesmo no grupo controle, a gente constatou que existe uma relação entre RDW e resistência osmótica. Aqui tem uma lista de exames a serem solicitados no caso de se fazer um estudo sobre o RDW. Eu listei esses exames em essenciais, importantes e úteis. Então, da esquerda para a direita estão os exames listados em ordem decrescente de importância, do mais importante para o menos importante. Os exames essenciais incluem o hemograma completo, porque é a partir desse exame que é obtido o RDW, além de se obter o RBC, o MCV e dentre vários outros parâmetros hematológicos. O lipidograma ele é útil especialmente por fornecer o valor de colesterol total, LDL e assim por diante. O nível de proteína C reativa, que de certa forma indicaria a intensidade da inflamação,
O nível de reticulócitos, porque a partir dele a gente tem uma ideia se a eritropoiese está ocorrendo a uma taxa mais ou menos elevada do que o normal. O nível de bilirrubinas permitiria a gente saber se o eritrócito eventualmente estaria envelhecendo mais rápido. Por exemplo, se o nível de reticulócito está aumentado e o de bilirrubina também, isso significaria que a eritropoiese estaria aumentada devido a uma destruição precoce dos eritrócitos. O nível de hemoglobina glicada ele é importantíssimo porque diversos estudos já mostraram que quando o nível de glicose é constante, quanto maior a hemoglobina glicada, maior é o tempo de vida do eritrócito, ou seja, mais antigo é esse eritrócito. E os valores de colesterol, proteína C reativa e reticulócitos são importantes, eu diria, na verdade, até mesmo essenciais, quando a gente faz um estudo de resistência osmótica. Ao se estudar o RDW, não necessariamente tem que se observar a resistência osmótica do eritrócito, mas fazendo isso é uma informação a mais e valiosa que a gente obtém. Exames importantes, a gente tem um nível de ferro. O ferro pode ser medido de diversas formas. A gente pode obter o nível sérico de ferro, ferritina, transferrina, TIB6, saturação da transferrina. Os dois primeiros são os mais importantes. Se for possível pedir só um exame do ferro sérico, sem dúvida alguma, é o mais importante. Mas o nível de ferritina, transferrina, dentre outros, são muito importantes também. E esses exames aqui são baratos. Vitamina B9 e B12 são muito importantes, porque elas podem estar afetando o RDW. É importante saber se o nível dessas vitaminas variou ou não. No entanto, os exames pelos quais essas vitaminas são medidas são exames mais caros. É bem interessante também a gente ter os níveis de albumina e ureia, porque tanto a albumina e a ureia podem estar afetando a pressão osmótica do sangue, especialmente a albumina. A ureia ela tem uma utilidade adicional porque ela, de certa forma, é um indicativo do catabolismo. Se o nível de ureia aumenta estando o rim normal, isso possivelmente é sinal de que o catabolismo de aminoácido está aumentado, e isso acontece, por exemplo, quando a gente tem ou falta de carboidrato, que não vai ser o caso de pacientes doentes. Seria mais provável que aumente por causa da doença em si, porque a doença aumenta o estado catabólico. Enfim, é importante, é útil ter o valor de ureia. E aqui eu coloquei a lista de exames úteis. Se não puder pedir, não vai fazer tanta diferença assim, mas seria bom se pedisse. Os níveis de ALT e ST indicam a função hepática, se está normal. O nível de lactato é útil para se saber se está tudo ok com o metabolismo. O nível aumentado de lactato pode ser sinal de aumento do metabolismo anaeróbico, o que não é esperado que aconteça numa pessoa normal, parada. O nível de sódio, potássio, cloro e cálcio são importantes para se fazer inferências a respeito da pressão osmótica do sangue. E, por fim, eu listei eritropoetina e insulina. Insulina porque há estudos que mostram que a insulina exerceria efeito sobre o eritrócito, inclusive o eritrócito tem receptores para a insulina. A eritropoetina é um hormônio produzido pelos rins que age na medula óssea, aumentando a produção de eritrócitos. Isso seria bem útil a gente saber os níveis de eritropoetina e ver se tem alguma relação com o RDW. A insulina é um exame relativamente caro, a eritropoetina já é bastante caro. Justamente pelo valor desses exames foi o motivo pelos quais eu os coloquei aqui no grupo de exames úteis.
um resumo aqui dos fatores que aumentam o RDW e, entre parênteses, uma informação adicional do porquê que isso aconteceu. O lifespan do eritrócito pode ser inferido a partir do nível de hemoglobina glicada. Tanto o lifespan aumentar ou diminuir, isso vai aumentar o RDW. Se o lifespan diminui, é sinal de que vamos ter mais reticulócitos, isso aumenta o RDW. Se o lifespan aumenta, a gente vai ter mais eritrócitos velhos, que são menores, o RDW aumenta também. O aging do eritrócito, o envelhecimento do eritrócito aumenta, a gente vai ter maior RDW, e isso pode ser inferido por meio, por exemplo, do nível de bilirrubina e reticulócito. O ideal mesmo seria usar ferramentas mais precisas, ou mesmo o nível de eritropoetina. Presença de inflamação aumenta o RDW e a gente pode inferir inflamação por meio da proteína C reativa e de citocinas. Diminuição do ferro aumenta o RDW também. Todos esses são fatores então que aumentam o RDW e a gente pode inferir o ferro por meio do nível de ferro sérico, ferritina, transferrina, TIBC, dentre outros exames. Diminuição de folato e ocobalamina e aumento de colesterol obtido a partir do lipidograma. Essa apresentação termina aqui. Muito obrigado por ter assistido ela por completo. Então, havendo dúvidas, sugestões ou qualquer outra coisa, por favor, entre em contato. Muito obrigado e até a próxima.